Não receba em vão a graça de Deus. Aleluia! Honras e glórias ao nome do nosso único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu sou o pastor Daniel. Bem-vindo ao canal Glória, Aleluia! A eterna gratidão jamais deve ser esquecida no coração de um verdadeiro cristão. A palavra é clara, não fomos nós que escolhemos o Salvador Jesus. Foi Ele, por sua eterna bondade, misericórdia e graça, que nos escolheu para a salvação. Como está escrito, não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós. João 15:16. Misericórdia é o castigo que nós, pecadores, merecíamos, mas que Deus, em seu infinito amor, perdoou e poupou. Graças são todas as coisas boas que Deus nos concede sem que mereçamos, e a maior delas é a salvação. A Bíblia é enfática, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Se a salvação fosse pelas obras, Cristo teria morrido em vão. Confira Gálatas 2:21. A palavra de Deus nos revela que a graça é muito mais que algo que recebemos sem mérito. É também o revestimento de poder para vivermos uma vida santa diante do Senhor. O apóstolo Paulo declarou: "Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo." 2 aos Coríntios 12:9. Deus define sua graça como revestimento de poder. A palavra fraqueza aqui se refere à incapacidade humana, ou seja, o Senhor nos garante que sua graça nos capacita para ir além do que podemos fazer por nossas próprias forças. Isso é confirmado pelo apóstolo Pedro. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. 2 de Pedro 1:3. O divino poder mencionado por Pedro é a própria graça. Deus não apenas nos salva pela graça, mas também nos concede por meio dela tudo o que necessitamos para viver uma vida de piedade. Portanto, a graça não é uma permissão para o pecado, mas um chamado à santidade, um fortalecimento para resistirmos ao mundo e permanecermos firmes no caminho do Senhor. Noé recebeu a graça, Abraão, Davi e muitos outros também. Entretanto, temos o caso de Esaú, Sansão, Saul e Judas, que igualmente receberam a graça, mas a desprezaram e decaíram. Isso nos ensina que receber a graça de Deus não é garantia de permanência, mas um chamado à fidelidade. Judas é outro exemplo. Foi escolhido como um dos 12 discípulos do Senhor. Que privilégio, que bênção, que graça! Quem não gostaria de ser escolhido a dedo pelo próprio Senhor Jesus? No entanto, por não reconhecer essa maravilhosa graça, Judas também acabou desprezando o que de mais valioso tinha recebido. Vamos lembrar de alguns versículos que falam da preciosidade da graça de Deus em nós. Romanos 11:5. Assim, pois também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Esse versículo nos indica que foi pela sua graça é que fomos eleitos. Gálatas 1:15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, somos chamados pela graça. Maravilhoso! Romanos 3:24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Isto é, somos justificados com base na graça. Efésios 2:5. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo,
pela graça sois salvos. A salvação é pela graça. Efésios 1:7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Aqui diz que somos redimidos e perdoados pela graça. A possibilidade de cair da graça. Muitos acreditam que um verdadeiro crente jamais pode perder a salvação, mas a Bíblia nos alerta contra esse perigo. O próprio apóstolo Paulo nos adverte: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Senão é que já estáis reprovados. Segundo aos Coríntios 13:5. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. 1 aos Coríntios 10:12. Pedro também nos alerta sobre aqueles que, após conhecerem a verdade, voltaram ao pecado e se tornaram piores do que antes. Com efeito, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o último estado pior que o primeiro. A graça de Deus é preciosa, mas não deve ser tratada como algo barato. Precisamos perseverar, vigiar e permanecer firmes na fé. A verdadeira graça transforma. Muitas pessoas veem a graça apenas como um favor imerecido, mas se esquecem que ela também nos capacita a viver de modo digno diante de Deus. Aquele que realmente recebeu a graça do Senhor não se conforma com este mundo, mas busca viver segundo os princípios do reino. A graça de Deus não é apenas um presente, é uma responsabilidade. Cristo morreu para nos resgatar e nós devemos honrar esse sacrifício vivendo de maneira que glorifique ao Senhor. Hoje é tempo favorável, hoje é o dia da salvação. Não despreze a graça de Deus, não a receba em vão. Por isso, nunca podemos deixar de agradecer por tão grande favor. Esquecer disso é cair no erro e desprezar a obra redentora de Cristo. Como a palavra nos adverte, exortamo-vos a que não recebais em vão a graça de Deus. Segundo aos Coríntios 6:1. O inimigo mente e de todas as formas tenta negar a obra de Jesus na cruz. Todo verdadeiro cristão sabe que o Senhor se sacrificou por nós porque não havia outro meio de sermos salvos. Estávamos condenados sem esperança, sem expectativa de redenção e sem qualquer mérito próprio. No entanto, pela imensurável graça de Deus, fomos chamados gratuitamente para a salvação sem que nada nos fosse exigido em troca, pois na verdade nada tínhamos que pudesse pagar por nossa própria redenção. A Bíblia chama isso de graça. Diante de tão grande favor concedido por Cristo, jamais podemos nos esquecer de expressar gratidão. O esquecimento leva ao desprezo pela obra redentora da qual somos participantes. Receber em vão a graça de Deus é desprezar o Salvador e o sacrifício que ele realizou na cruz. Tal atitude é um pecado grave, uma ofensa direta àquele que, por amor, entregou até mesmo a própria vida. Por isso, a advertência. Os exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Segundo aos Coríntios 6:1. Vamos verificar este mesmo versículo em outras traduções. Imploramos a vocês que não aceitem esse maravilhoso presente da bondade de Deus e depois o ignorem. E imploramos que você faça bom uso do dom de Deus da graça imerecida. O que acontece com quem recebe a graça em vão? Receber a graça de Deus em vão significa menosprezar o sacrifício de Cristo. Aqueles que trilham esse caminho caíram no laço do inimigo, pois muitos andam entre nós, dos quais
repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas. Filipenses 3, 18 e 19. A graça de Deus não pode ser tratada com desdém. A justiça não vem por méritos humanos ou pelo cumprimento da lei, mas unicamente pelo sacrifício de Jesus Cristo. Rejeitar essa verdade é invalidar a obra na cruz. Não faço nula a graça de Deus, pois se a justiça vem mediante a lei, então morreu Cristo sem necessidade. Gálatas 2, 21. Que o Senhor nos fortaleça para valorizarmos e guardarmos a graça que nos foi concedida com temor e tremor. Se você sentiu essas palavras, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais estudos edificantes. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam com todos. Aleluia!